E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar falando um pouco sobre como foi meu primeiro ano, tá contando aqui algumas histórias e algumas coisas que aconteceram. E eu quero também estar mostrando algumas imagens, algumas coisas que retratam muito meu primeiro ano no Instituto Federal. E quero estar contando um pouco aqui algumas coisas e mostrando pra vocês como que é assim o primeiro ano no Instituto Federal, pra quem tem curiosidade. É claro que pra cada um vai ser diferente, mas quero mostrar um pouco da minha experiência. É, eu lembro que, tipo, logo no começo, é, a adaptação foi, tipo, foi um pouco difícil de adaptar, porque era uma rotina totalmente diferente. E eu tenho até uma foto aqui, ó, que eu lembro do primeiro dia. Tipo, a adaptação no começo era bem difícil, porque eu estudava, tipo, de tarde, não era nada puxado, e eu do nada eu vou pra uma escola que você estuda praticamente o dia todo e que você é uma rotina totalmente diferente, mais puxado. Então no começo foi bem difícil. E eu lembro de ter tirado essa foto aqui é, logo no primeiro dia que eu fui lá pra fazer um tour. Eu lembro que tipo, foi muito legal, eu tava tipo, muito feliz, realizando tipo, meu sonho e conhecendo o lugar lá. E aqui nessa foto dá pra ver que eu tô muito diferente. Como o tempo faz bem pra pessoa, pô, comparado com hoje. Mas tá, isso não vem ao caso. É, aí aqui, continuando aqui, deixa eu ver. É, logo em abril, tudo isso aqui foi em 2024. Logo em abril, iniciou a greve. Tipo, a gente tava, a gente tava, tipo, logo, assim, nosso primeiro ano, se adaptando nas coisas. E logo no começo, assim, em abril de 2024, veio a greve. Tipo, foi um pouco, assim, a gente não esperava muito isso. É claro que já tinha uma ideia do que poderia acontecer. Eu já desde bem antes já tinha ouvido algumas notícias, uns amigos meus falando que poderia ter greve. Então eu já tinha ideia, mas a gente não tinha muita ideia como que tudo isso ia ser. E veio logo essa bomba logo em abril, tipo, a maioria dos professores aderiram à greve. Então, tipo, e era muito complicado, porque, sei lá, eu tinha, sei lá, 15 matérias. E dessas 15 matérias, desses 15 professores, só tipo, só 4, 5 que davam aula. Então eu ia na semana, sei lá, um dia, 2 dias na semana para assistir algumas aulas e depois voltar. E os horários tudo quebrado. Então logo no meu primeiro ano já foi as coisas um pouco difícil. E, e foi bem complicado assim esse primeiro semestre, né? E eu também lembro que a gente não a gente não teve tipo Vida, que é uma semana de educação para a vida, no nosso campus. Então, tipo, que é uma forma de. É tipo um evento que tem no primeiro semestre. E logo no primeiro ano a gente não teve a oportunidade de participar desse evento, que as turmas participam e tal. Cada turma faz um negócio específico lá. E a gente não teve isso. Então, o primeiro semestre foi, assim, bem morto, a gente pode dizer, entre aspas. E um pouco complicado. E eu lembro também dessa foto aqui, ó. Tipo, foi logo nos primeiros dias. Era muito legal, porque a gente saía, eu mais uns colegas meus, pra se aventurar lá no campus, pra ver algumas coisas. E, tipo, a gente encontrava isso. Eu encontrei nesse dia, tipo, é, uns animal nada a ver, umas galinhas da Angola nada a ver, no, no, na grama lá. E aqui passando para outra imagem também, tem uma história muito legal essa imagem. É que eu tinha um professor que deu aula pra mim muito bom, um professor de artes. E tipo, nesse dia aqui, ele passou um trabalho pra nós, que era basicamente você tinha que tirar foto de alguma coisa e ele tava dando aula relacionada à fotografia. Tinha que tirar uma foto sobre algo, sobre uma coisa. A gente rodou pelo campus lá, tirou foto e foi bem legal. Eu lembro que nesse dia eu tirei foto, a minha foto foi desse lugar aqui. Eu achei muito interessante essa pose, tipo, o fundo, é, a área verde, esses lixos aqui, tipo, no meio do nada. E eu tentei trazer algo bem relacionado à urbanização, tipo, a movimentação de desmatamento, essas coisas assim.
E foi algo bem nada a ver, mas eu tentei trazer uma ideia disso. E lá no campus tem muito disso, tem alguns animais assim que você vê, alguns cachorros. É muito interessante. E passando aqui, ó, essa outra imagem tem história também. É, eu lembro que aqui no meu campus, na realidade, tem um grupo de cristão. E eu lembro que logo no começo a gente teve a oportunidade de fazer um evangelismo. Eu tenho essa foto no meu celular e eu até coloquei aqui pra lembrar que logo no começo, tipo, teve essa oportunidade. Eu tinha várias dessas cruzes aqui de evangelização é, comigo. E tipo, eu lembro que eu levei isso pro evangelismo, entregamos, foi muito bom o evangelismo. Tipo, foi algo assim bem fora da realidade pra mim. Que eu nunca imaginei que, por exemplo, eu ia ter a oportunidade de falar sobre Deus na escola, assim, dessa forma, evangelizar. E isso foi muito legal. E essa outra imagem aqui tem história também. Eu lembro que logo no começo, tipo, no meu primeiro ano, assim, eu tinha um costume bom, na realidade, muito bom, de ficar no campus até tarde. Tipo, sei lá, eu saía 3h30, ficava até lá, sei lá, 5h30, 6 horas, ficava até tarde, estudando, fazendo uma coisa importante. Eu lembro que nesse dia, eu acho que aqui já tava em greve, nessa imagem acho que já tava em greve. Eu lembro que, tipo, eu tirei foto, tava indo embora. Muito provavelmente eu tava com a cabeça doendo, assim, cansadaço. Mas era algo que eu fazia muito. E aqui eu tenho outra foto que é mais ilustrativa, de eu estudando física. Essa matéria aqui, ó, matéria que era fácil. Mas que hoje em dia eu vejo que era muito fácil o movimento uniforme aqui no livro. E eu tava estudando, não consigo ver o horário. Não, mas provavelmente era de tarde. Tipo, isso era meu costume, era tipo, assistir aula, depois aula, estudar. Na greve eu aproveitei pra estudar muito, 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 porque tipo, tinha muito tempo, eu não tinha aula direito. Então, esse primeiro ano foi um ano muito legal, muito, muito bom. Pra estudar, pra fazer várias coisas e aproveitar em si. É... Por que eu coloquei essa imagem? Calma aí. Eu, eu não lembro porque eu coloquei essa imagem. Tá, eu não lembro. Mas eu acho que tá relacionado a alguma coisa da greve. Porque. É, mas tem a ver muito com a greve que, tipo. Pô, caramba, agora eu me peguei mesmo. Eu não lembro muito bem, mas acho que tem relacionado à greve. Porque eu lembro que, tipo. É, foi logo perto desse dia aqui que foi a greve. E eu lembro que essa professora em si, ela tinha passado atividade que, sei lá, iria valer, sei lá, 2, 5 pontos, eu não lembro. E depois ela teve que aumentar o peso, porque não teve muito talo direito com ela, por conta da greve. Então, tipo, foi bem quebrado assim. Então, quem não fez atividade se deu um pouco mal. Mas depois acho que deu até pra recuperar, eu não lembro. É, aqui eu tenho também outra, outra imagem aqui. Química. Química pra mim não foi tão difícil no primeiro ano, esse segundo ano de verdade tá sendo horrível. Mas eu lembro que provavelmente eu tava aqui estudando pra prova. E, eu tinha acho que tirado essa imagem pra resolver a questão. Mas ilustra também muito. Nossa, eu estudava muito pra prova assim no primeiro ano. Foi algo que pegou demais e que era bem complicado. Outra coisa também que eu lembro, eu provavelmente eu não coloquei nenhuma imagem aqui, mas tipo, logo no meu primeiro ano eu tive uma oportunidade muito legal de participar do jornal da escola, é, e o jornal estudantil, e foi muito legal essa experiência que eu tive ali. Eu tive a oportunidade de escrever, eu tinha tipo uma coluna, tive a oportunidade de escrever um jornal, é, debatendo algumas ideias que tinha na escola. E foi muito legal essa experiência no primeiro ano. Eu lembro que eu gastei um bom tempo escrevendo aquele jornal. Se vocês quiserem qualquer coisa, eu posso fazer um vídeo falando um pouco sobre esse jornal. E até deixando pra vocês o link, o PDF. Mas, de verdade, foi muito legal essa experiência, assim. Eu lembro que logo no primeiro ano, tipo, eu tentei muito participar de várias coisas, experimentar ao máximo.
o que era proposto pra nós. E foi muito legal. E aqui embaixo agora tem outro negócio interessante. Aqui, ó. Esse dia aqui foi muito legal. Essas duas fotos. A gente tava no meio da greve, assim. E esse professor que eu falei que era muito legal, muito bom de artes, ele decidiu fazer um passeio com a gente. Um passeio entre aspas, né? Porque, tipo, foi cada um por conta, assim, pro lugar. A gente marcou de se encontrar no lugar, numa cidade aqui, pra fazer um passeio, visitar um lugar turístico. E foi muito legal esse dia porque, tipo, a gente andou pela cidade lá, tipo, fui eu mais uns amigos em grupo, a gente marcou de se encontrar, tipo, a gente foi na biblioteca da cidade, a gente encontrou isso aqui mó nada a ver na biblioteca, tipo, um livro do Resident Evil, a gente ficou, tipo, como assim? Isso não era uma biblioteca municipal, eu acho. Tipo, nada a ver. E eu lembro também disso aqui, pô, a gente foi numa lanchonete. Foi muito legal porque, tipo, logo de manhã a gente comeu uns negócios aqui, antes do passeio. Esse dia foi muito top. E eu lembro que o meu grupo em si tem um- uma, uma história legal com máquinas de pelúcia. Logo no começo, tipo, a gente tem um supermercado perto do nosso campus, de frente praticamente, que lá tem uma máquina de pelúcia. Então, tipo, logo no começo a gente ia direto lá pegar pelúcia. A gente pegou, tipo, duas pra cada integrante do grupo. E, tipo, o grupo tem, sei lá, umas 5 pessoas. Então a gente pegou muita pelúcia. E eu lembro que nesse dia a gente tava andando, eu e mais um colega meu lá, na cidade, tipo, eu encontrei essa máquina, aí eu tirei foto e mandei pro pessoal. Esse passeio foi, tipo, muito bom. Aqui, isso aqui foi de uma aula de artes. Vocês podem ver, eu sei desenhar muito, mas muito bem, né? E lá aí na sala de artes a gente tem uma parede, tipo, que é toda branca. E que lá tem vários desenhos, você pode deixar uma marca, alguma coisa e tal. E na aula de artes eu tive oportunidade de deixar algo lá. Aí eu tive a ideia de, tipo, fazer uma crítica. E fiz, isso aqui era pra ser uma pessoa, né? Esses negócios vermelhos eram pra ser, tipo, uma bandana na boca e nos olhos, não deixando a pessoa nem falar e nem ver. E aqui é a frase: o fato é que muitos ouvem, mas poucos escutam. Veem, mas poucos enxergam. Tipo, ficou bem mais ou menos tudo isso, mas, tipo, eu queria deixar essa mensagem pro pessoal que passasse ali. E foi muito legal essa experiência de deixar algo marcado ali na escola. E aqui, deixa eu ver a próxima imagem. Ah, pô, isso aqui faz sentido, calma aí. Então, aqui nesse meio tempo, a greve, ela vai terminar em julho. Então, a greve termina em julho, tipo, já quase acabando o semestre. Então, muitos professores tiveram que correr para passar algumas avaliações. E teve alguns que nem conseguiram passar, porque, tipo, a gente entrava de... eu acho que foi em julho, mas a gente entrava de férias em julho. Então, tipo, logo terminou a greve, a gente praticamente já entrou de férias. Então, assim, foi bem corrido e muitos professores teve que deixar para passar com tudo no próximo semestre. Então, a greve tipo, afetou bem a gente, assim. É, e isso tudo fez, tipo... E, tipo, a greve afetou bem a gente mesmo. Então a gente vai ter as férias aqui nesse meio termo e depois a gente vai ter a volta às férias e a gente vai ter tipo uma reposição maluca de aulas. A gente vai ter até aula em sábado, tipo, simulada um dia de sábado pra repor aulas em matérias, tipo, a gente vai ter uma reposição maluca aqui. E por conta que os professores não, aqueles que aderiram à greve não estavam dando aula antes, então tipo, eles são obrigados a repor as aulas, mesmo fazendo greve. Então, tipo, aqui, esse período aqui foi bem doido e corrido. E aqui, eu lembro disso aqui foi da SCT. Isso aqui é outra coisa que é bem maluca.
que é Semana de Ciência e Tecnologia, e a gente estava aqui, é, tipo que... Ah, tá, deixa eu explicar como que é. Tem stands pra escola toda, praticamente, na escola toda. Aqui eles estavam montando os stands, eu acho. E tem vários formatos de, tipo... Basicamente você monta um grupo com, tipo, 9 10 pessoas. Da sua sala tem que ser. E vocês vão desenvolver um projeto referente ao tema daquele ano. Ano passado acho que foi biomas do Brasil. Então a gente teve que desenvolver um projeto sobre esse bioma. O meu grupo desenvolveu um projeto sobre a Mata Atlântica, referente a tecnologias para, tipo, para gerar uma conscientização para crianças, pessoas do fundamental, através de tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentada. E a gente desenvolveu esse projeto. E, tipo, é bem louco porque você tem um certo período de tempo para fazer tudo. E é um pouco corrido as coisas. E se você opta por stand, você tem que ficar lá para apresentar, fazer várias coisas. Tem que gastar também uma certa quantia de dinheiro, dependendo da situação. E é muito corrido e tal, mas é muito legal a experiência. Você tem contato com o público, vem pessoal de vários lugares do campus. E é bem legal a experiência. E praticamente todo ano tem, esse ano vai ter de novo. E mesmo que é tudo muito corrido, muito assim, apertado as coisas, é muito legal a experiência. E aqui eu tenho uma foto, pra você ter uma ideia. Nessa época eu tava muito diferente, tava com cabelo grande e tal. Mas eu lembro disso aqui, a gente indo de, tipo, de terno. Eu fui de terno. O pessoal indo de social, assim, pra apresentar, foi muito legal. E a experiência em si, e é muito top, é muito top. Deixa eu passar agora pro próximo. Aqui, essa experiência foi top. Essa experiência foi top. Essa foto aqui, Full HD, 4K, demais. Mas foi muito legal. Que o meu professor de educação física, ele fez uma forma de interação entre as aulas muito legal, que cada grupo tinha que apresentar uma oficina. Você formava grupos e apresentava oficina e tal. E o meu grupo, eu quis apresentar a oficina de jiu-jitsu. Eu fiz jiu-jitsu por muitos anos. Infelizmente tive que parar por conta do IFES, porque Instituto Federal, porque é muito corrido as coisas. Hoje em dia eu tô fazendo musculação, mas é um esporte que eu tenho muita paixão. Eu já cheguei até a ganhar medalha de prata em competição. Tipo, é um esporte que eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de dar aula pra minha turma de jiu-jitsu. Isso foi sério, foi muito legal a experiência. Foi assim, algo que eu nunca imaginei. Eu nunca pensei, pô, vou dar aula de jiu-jitsu na minha escola. E é interessante essas coisas essas oportunidades que você tem no Instituto Federal. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. E é muito interessante. Aí que... Deixa eu ver... Ah, isso aqui também foi... Nossa, foi muito legal. Essa foto aqui, vocês podem não entender a primeiro momento, mas isso aqui é o sax tenor. É um instrumento que eu toco. E... Bom, aqui, como eu falei no começo, lá na escola tem um grupo cristão, e que a gente fez evangelismo lá no começo do ano e tal. E no final do ano geralmente tem um culto. Então, a gente faz o culto lá no auditório e tal. E ano passado teve. E eu tive a oportunidade, isso de verdade foi uma outra coisa que foi muito legal. Eu tive a oportunidade de tocar sax lá no culto. E eu tinha que ir nos ensaios e tal, e foi muito legal. É claro que foi muito bem trabalhoso levar essa maleta aqui gigante. Isso aqui deve pesar uns 5 quilos. E levar ainda no ônibus. Mas foi muito, mas muito boa experiência de estar, tipo, ali fazendo um culto na escola, tipo, num auditório, tocando com as pessoas. Tinha muita gente, tipo, de um nível musical muito grande, e você tá aí podendo... eu que não tenho um nível musical tão grande assim, mas tá podendo ali tocar junto com eles, foi, tipo, muito prazeroso, muito top demais. E
tá levando também a mensagem pra escola ali, a mensagem do evangelho. Foi, tipo, muito bom. Muito bom. Isso daqui foi já no final do ano, acho que foi, tipo, lá pra novembro. Final de novembro, eu acho. E aqui já no final do ano, é, e aqui já no final do ano, eu lembro que teve uma oportunidade de participar de um evento que acontecia em outro campus, que é a jornada de integração, que lá tem... Eu fiz um vlog aqui no canal, se vocês quiserem ver, é, que mostra um pouco como foi esse evento. Qualquer coisa eu vou até deixar o link na descrição. E foi muito legal, e no final do ano eu tive a oportunidade, pô, de ir. Eu fui... Pra quem foi nesse evento, ganhou certificado, foi liberado de todas as aulas do dia. E lá também teve... Eles deram comida. Foi muito legal participar desse evento. Lá tinha vários stands, várias coisas, a apresentação foi muito bom. E eu lembro de tirar essa foto aqui, que tinha um crachá e tal. E foi muito bom participar desse evento, foi meio que como se fosse um passeio, entre aspas, que a gente fez, que saiu o ônibus aqui da escola tudo certinho. E foi muito legal a experiência, fui eu e mais um colega meu. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, e tipo, foi basicamente isso. Depois, isso aqui já foi no final do ano, acho que foi lá pra dezembro. Depois veio, tipo, acabou as avaliações, acabou tudo. E veio férias lá em dezembro. E tipo, eu não lembro, se eu não me engano, eu falei tudo assim de mais importante. Não tô lembrando de nada agora muito importante. Tipo, foi um ano que foi muito corrido. A greve mexeu muito, pegou muito na gente que tava entrando. Mas foi muito legal a experiência, tipo, eu consegui fazer muitas coisas mesmo que eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer. E foi muito bom. E eu espero que você que tá entrando no IFES aí, no Instituto Federal, ou que você tenha uma experiência melhor ainda do que eu tive. Que você que tá se preparando, que você tenha uma ideia de como o Instituto Federal, que tem tantas oportunidades assim. E foi isso. Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final do vídeo. Por favor, deixa um like, se inscreva no canal, porque isso ajuda demais. E é isso. Muito obrigado e valeu.